Muito boa noite a todos. Estejamos em paz, na doce paz de Jesus. Convidamos a todos presentes para juntos elevarmos o pensamento ao alto, para formarmos uma cadeia de muita luz, de muita paz, bastante tranquilidade. Todos nós possamos erguer o nosso pensamento até as estrelas, a fim de darmos um mergulho profundo no nosso ser, encontrando aquela luz adormecida que precisa brilhar. Que possamos nesses instantes entrarmos em contato com a espiritualidade superior aqui presente, a fim de que possamos aurir energias, o conforto, a harmonia, a fim de que a nossa vida se torne uma prece, que possamos ter o auxílio da espiritualidade superior, a presença constante de Jesus, a fim de nos momentos difíceis conseguirmos passar pelos desafios, pelas dificuldades, pelos desconfortos, pelo desânimo, no sentido de darmos um direcionamento mais correto à nossa vida. E nesse clima de muito amor, de muita paz, nós vamos agradecendo a espiritualidade aqui presente, aos mentores dessa instituição, nosso incansável amigo, nosso mentor, nosso mestre Jesus, e aos nossos guias espirituais, que são incansáveis para nos auxiliar nesses instantes da nossa jornada. Muita luz e muita paz a todos, que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma parte do Livro dos Espíritos que aborda o tema as guerras, o homicídio e a crueldade. E esse assunto está ali nas questões 742 até 756. Então nós iniciamos na noite de hoje essa conversa, que ela é muito importante para fazermos um contraponto com o nosso dia a dia. Quando nós pensamos em guerras, em homicídios e crueldade, principalmente as pessoas que estão aqui num ambiente como este, mais fraternal, mais religioso, a gente tem uma tendência natural de dizer que isso não nos pertence, que essas questões do mundo que ainda ocorrem fora não tem uma relação direta com a nossa vida e que nós seríamos, em tese, pessoas um pouco diferentes, porque, afinal de contas, a gente estaria num nível que não concorda com esse tipo de situação. E, por outro lado, a gente se questiona também a respeito de por que Deus permitiria isso, tão perto da gente, e às vezes pessoas que aparentemente são tão boas, tão benevolentes, são vítimas desses acontecimentos. E alguns povos também, muitas vezes, são atacados, são vítimas de acontecimentos sociais que a gente acaba pensando que há uma certa injustiça. Então, a tudo isso, o exame desses assuntos dessa noite de hoje, sem a intenção de abordar, exaurir esse assunto, que ele vai além da nossa capacidade espiritual, mas dando um enfoque na explicação dos Espíritos, todos nós conseguimos despertar um pouco nesse assunto. Então nós iniciamos essa conversa no sentido de uma autorreflexão. Quando nós falamos das guerras, dos homicídios, da crueldade,
certamente nós estamos falando de atos materiais, de atos físicos, né? A gente vê os cadáveres, a gente vê os reflexos corporais, né? Os resultados, as catástrofes humanas, né? Os flagelos humanos, tudo isso do ponto de vista dos nossos olhos. Mas o Espiritismo nos traz para dentro, nos aproxima de nós mesmos e faz um mergulho profundo para pensarmos um pouco nas nossas questões internas, enquanto cidadãos do mundo e do universo. E aí o Espiritismo nos leva para lugares muito distantes de onde nós estamos. E já começa uma reflexão na nossa própria questão existencial. Então os Espíritos nos chamam a atenção para a seguinte circunstância. Nós, na verdade, estamos numa longa caminhada. Viemos de uma condição espiritual muito distante. Iniciamos lá atrás num reino chamado reino mineral. Fomos pedra, rocha. E a partir daí, depois de muito tempo de trabalho, o universo nos auxiliando de todas as formas, assim como ele hoje nos auxilia na tecnologia, no conhecimento, no intercâmbio cultural. São informações que nós recebemos e não somos nós que fizemos. Sempre são as pessoas, o mundo que acaba nos ajudando. Então nós chegamos num ponto que nós passamos para o outro reino, o vegetal. E aí uma longa jornada nos levou até o desfecho que foi o próximo reino, que foi o animal. Então fomos desfilando por esses reinos, e quando chegamos no reino animal, nós passamos pelas formas que nós conhecemos, né, dos animais, e fomos desenvolvendo os nossos sentidos, as nossas sensações, os nossos primeiros passos no sentimento. Depois de uma quantidade muito grande de tempo, nós chegamos no homem. E não fomos isso que somos hoje. Começamos lá atrás, aqueles seres mais primitivos, que a história da Terra nos conta, e de outros planetas também, à luz do Espiritismo. Então, nesse último reino, no animal, as nossas sensações para a sobrevivência, para a nossa manutenção, a alimentação e para a procriação, eram os elementos mais fortes que nós tínhamos para o nosso progresso. Em cima desses 3 pilares nós trabalhamos a nossa condição, até chegarmos onde nós estamos hoje. E a partir deste ponto que nós estamos, novos horizontes se abrem. E nós estamos sendo preparados para novos desafios, para a espiritualidade. Hoje nós temos ainda um corpo, assim como os animais, os irracionais. E estamos com muitos sentidos ainda voltados àquele tempo. Nós gastamos uma energia enorme correndo atrás da nossa sobrevivência. E disputamos na nossa sociedade aquelas situações meio que parecidas de um tempo atrás. Embora não tenhamos que matar necessariamente para sobreviver, nós temos que disputar. E é no trabalho, é no dia a dia, no trânsito, no ônibus, é no vestibular, é no estudo, é na nossa profissão, é para conseguir um emprego.
para nos manter no trabalho, tudo isso é uma luta para a nossa manutenção. E esses sentimentos, que ainda estão muito vivos dentro de nós, acabam aflorando. No ponto de vista mental, do pensamento, há uma certa similaridade com aqueles irmãos que estão lá do outro lado do mundo, em guerra permanente. É que a nossa raiva, o nosso ódio, os nossos anseios, as nossas frustrações, não explodem do ponto de vista para guerrearmos. Em contrapartida, o início é o mesmo. Aquele estupim interno é muito semelhante. Mas todos nós, em determinadas condições e situações, ao sermos provocados, por hora, chegamos perto de determinadas coisas que nós não concordamos. Quando alguém nos tira do sério, quando tem um fato muito grave em nossas vidas, a tendência é que todos nós mudemos imediatamente o nosso padrão. E acabamos não sendo aquela pessoa pacífica, tranquila, tolerante, que normalmente nós somos. Porque existe ainda algo adormecido dentro de nós, que estamos trabalhando, muitas vezes, sem termos uma religião e sem termos a consciência de que nós estamos melhorando. Porque Deus, Jesus, trabalha incessantemente, fazendo um cordão de crescimento, que acaba nos levando a determinada melhora espiritual. E isso aí é algo que faz parte do progresso do universo. Mas mesmo assim, algumas pessoas na nossa sociedade que se diz pacífica, acabam se destacando pela violência, pela crueldade e pela falta de sensibilidade com o próximo. Quando são chamadas a determinadas situações, principalmente a ganância, a ambição, a usurpação dos cargos públicos, a violência no manuseio com as armas, principalmente quando há uma dificuldade financeira muito grande, o desemprego, e até mesmo no meio onde que a pessoa vive. Nada é por acaso. Então essas guerras, esses homicídios e essas crueldades que existem no mundo e nós estamos nesse mundo não por acaso. Estamos exatamente onde devemos estar. Porque todos nós temos pensamentos e condições mentais afins. Nós estamos no mundo para melhorar este mundo, mas também para nos melhorar. E a faculdade que o Espiritismo nos dá, a ferramenta, é a do autoconhecimento. Os Espíritos nos chamam para uma reflexão profunda, diária, para modificarmos a nossa maneira de agir. Mas muito antes disso, para modificarmos o nosso pensamento. A espiritualidade se liga através da nossa condição mental, nosso pensamento. Às vezes um ato exterior pode parecer que é um ato totalmente desconexo daquilo que o cidadão está sentindo. E neste caso, Deus valora o sentimento mais do que o ato. Porque os acontecimentos sociais, eles ocorrem porque eles são efeito de uma causa.
Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, a espiritualidade, um pouco antes, dizia que a vibração da Terra chamava inevitavelmente a um conflito. Muito triste. Queria deixar sequelas muito grandes no nosso planeta. Por que isso? Pela vibração, pelo pensamento, pela energia. Nós ainda somos muito pequenos para descobrir esses meandros da espiritualidade, essas questões sociais, essas nuvens energéticas que existem. Mas nós já temos condições de procurar investigar o nosso pensamento, as nossas energias e aquilo que nós estamos passando no dia a dia. E o verdadeiro mundo que nós temos que nos vincular é o mundo interno, o mundo interior. Tentando combater aqueles sentimentos e não colocando a culpa da nossa vida nas outras pessoas. Porque os acontecimentos sociais ocorrem pelo conjunto unitário. Então nós vemos as guerras ocorrendo e podemos chegar à conclusão de que aquele grupo de pessoas, eles têm uma afinidade espiritual, de pensamento, de aceitação de ideias, de convívio social. Esses dias, Divaldo dizia que seria muita pretensão dos países evoluídos quererem modificar lá no Oriente, alguns países, como no Iraque, por exemplo, a questão política da noite para o dia para que eles aceitassem a democracia. Eles que viveram milênios em cima de reinados absolutistas, eles não têm condições espirituais da noite para o dia de aceitarem, muito menos à força, a democracia. Até porque é incompatível a democracia sem a liberdade do próprio povo. Não pode ser algo imposto. E para nós notarmos como a violência é algo inerente, que está por toda parte, porque é algo da condição humana e fruto do pensamento, que necessariamente ela não descamba por um homicídio ou por um golpe físico, mas ela pode habitar nos meandros do nosso pensamento, das nossas atividades do dia a dia. Às vezes a gente está no trânsito e acaba ficando revoltado com uma pessoa que coloca o carro na nossa frente, ou que freia bruscamente. Ou às vezes num elevador que uma pessoa sem educação pega o nosso lugar. Ou na fila de um banco. Isso aí nos causa uma revolta, uma indignação. E o que nós vamos fazer com esse sentimento, quando nós temos esse sentimento? Que é algo humano. Nós somos feitos de carne e osso, como dizem. Então nós sentimos as situações. Jesus era um grande indignado, mas ele transformava a sua indignação em atitudes positivas. Gandhi, quando foi colocado para fora do trem, ficou enlouquecido. E a sua atitude próxima foi a de positivamente tentar modificar o seu meio. Então, quando nós nos revoltamos, o sentimento tem que ser à luz da doutrina de Jesus, da benevolência, do amor, e não para seguirmos um conceito ou um ritual, mas para a nossa própria evolução. Isso já nos traz uma condição melhor nessa vida, uma condição de saúde, uma condição de relacionamento e uma condição de energia para o nosso meio. Quando os países, por exemplo, os países que se dizem livres, democráticos, corretos,
invadem um outro país, existe nesta reação um mau sentimento. Um sentimento adormecido de ódio, de indignação, de rancor, de raiva, que muitas vezes acaba se igualando com os dos terroristas, com os dos assassinos. E depois acabam prestando contas ao mundo. Mas mesmo assim, Deus é tão grandioso e tão benevolente que consegue extrair de questões difíceis da sociedade, como as guerras, os homicídios e todas as crueldades, para alavancar o progresso da humanidade. Se nós pegarmos como exemplo a Segunda Guerra Mundial, nós podemos ver o seguinte, que na verdade, aquele holocausto acabou gerando algumas mazelas para o mundo, alguns exemplos terríveis, sem dúvida. Mas o pós-guerra foi muito importante para a humanidade. Nós tivemos, por exemplo, a ONU, a fundação dessa instituição. E de tantas outras, o FMI, a OTAN, instituições que, de certo modo, acabaram unindo e auxiliando a humanidade, sem as quais hoje ficaria muito difícil nós termos um convívio mundial. E mesmo nessas instituições nós encontramos problemas, porque o homem continuou com o mesmo sentimento, sem trabalhar o seu interior. Muito se melhorou, mas ainda assim nós temos guerras, nós temos calamidades. E o sentimento que o Espiritismo, que Jesus pretende, é justamente o nosso aprimoramento interior. Não é outra a intenção de Jesus, a pegar cada um de nós e transformar em espíritos cada vez mais iluminados, se valendo do conhecimento, não apenas da doutrina espírita, mas de todo o crescimento intelectual da Terra. Mesmo as pessoas que não têm religião, elas conseguem se aproximar do bem. E o bem está em toda parte. Quando nós vamos, por exemplo, numa instituição que tem uma tecnologia, que tem um sistema de informática, nós vemos que há uma certa harmonia, existem regras, nós temos que cumprir determinados acontecimentos, e isso acaba nos ensinando. Nós acabamos aprendendo que o bem é algo que nos é dado gratuitamente e nós temos que passar adiante. Nós temos a obrigação de passar adiante o bem. A própria natureza nos ensina isso. Nós temos, durante a nossa existência, mesmo aquela lá atrás, até hoje, nós vemos a harmonia da natureza. A natureza que nos acalma, que é a nossa companheira. Nós vamos numa praça para descansar, nós passeamos, nós vemos as árvores, nós vamos para a praia, nós vamos para o campo, andamos por essas estradas, vemos o pôr do sol. Isto aí é algo palpável, algo concreto em nossa existência. E nós conseguimos extrair muito conhecimento espiritual desses exemplos da natureza. E o maior exemplo, sem dúvida, é o amor, que é um sentimento que está nos fazendo falta, muita falta, nesse momento
na nossa sociedade, na nossa família e dentro de nós mesmos. Nos conhecer, introduzir sentimentos de benevolência, de respeito, de doçura, de afabilidade, de ternura, de respeito ao próximo, de tolerância. E por que não dizer também de muito trabalho? Porque nós somos trabalhadores do universo. O universo espera, nos prepara e espera que sejamos voluntários na causa da vida. Não de grandes instituições, de grandes situações, mas da nossa vida, da nossa existência, nosso dia a dia. Se nós resolvermos os nossos problemas, nós já estamos fazendo grande coisa para o universo. Porque um ser resolvido, com as suas questões internas, acaba ajudando centenas, milhares de pessoas durante a existência. E uma pessoa conturbada, ao contrário, prejudica um número muito grande de pessoas. Uma família sem união, sem as coisas básicas, a tolerância, a conversa, a compreensão, podem estar certo. Vai gerar um efeito negativo nas outras gerações. Às vezes um abraço diário está fazendo a falta. Um aperto de mão, um sorriso. São pequenos gestos que nós muitas vezes desprezamos, porque nós estamos preocupados com outras questões de nossas vidas. Mas às vezes a resposta está logo ali. A conclusão dos nossos problemas é tão simples. E nós colocamos sempre no externo, no exterior. Quem mora na montanha quer estar na cidade. Quem está na cidade quer morar na praia. Quem está na praia quer morar no interior. E assim sucessivamente. Quem tem condições financeiras compra casa em tudo que lugar e também não é feliz. Nós estamos numa busca do externo. Com a facilidade hoje que nós temos de todas as situações, né, de aquisição, nós esquecemos de nós mesmos. Então nós só vamos conseguir mudar o mundo se nós nos modificar. E as guerras ocorrem dentro de nós. As calamidades, os conflitos, as indignações, as revoltas. E esses sentimentos, que parece que são apenas pensamentos, eles se materializam. E nós não conseguimos buscar o elo dessa materialização com os nossos problemas físicos. As nossas dores constantes, as nossas doenças, nossas inquietações, a nossa infelicidade. Tudo isso é fruto dos nossos pensamentos. E vejam, irmãos, isso não é nenhuma aula de moral. Isso é uma reflexão da condição de todos nós, que somos irmãos e estamos no mesmo planeta. Cada um tem as suas questões internas, os seus desafios, mas todos nós estamos juntos nessa escola chamada Terra, que por hora nos prepara para a espiritualidade, que não é um planeta perfeito, e que quando ascendermos a uma espiritualidade melhor, ainda outros e outros desafios virão para o nosso benefício, porque Jesus é o nosso eterno amigo. Este é o nosso fiel amigo e companheiro. Nosso irmão, nosso querido irmão e parceiro. Incansável servidor do universo, trabalhador constante do nosso Pai, e que acena nos chamando para esse grande encontro no bem. Então, queridos irmãos, o assunto da noite de hoje era esse. Foi um privilégio ter estado com todos, e convidamos novamente os irmãos para juntos elevarmos o pensamento ao alto, pedindo perdão
ao nosso Pai, por todas as dificuldades, por todos os erros que praticamos durante o dia, mas pedimos a misericórdia divina, através da intercessão do nosso grande irmão Jesus, para que possamos ter a oportunidade de continuar vivendo e aprendendo, que possamos nos conectar ativamente com a espiritualidade superior em cada instante de nossas vidas, a fim de aurirmos forças, esperanças para novos dias. Que Jesus deposite em todos nós as mais vivas alegrias e os conhecimentos para a nossa modificação interior. Que tenhamos, através da mediunidade que todos temos, da intuição, recados constantes da espiritualidade, avisos, para que possamos rever os nossos atos, nossos pensamentos. E com isso, sermos cada vez mais felizes. Muita luz e muita paz a todos, hoje e sempre. Que assim seja.